desce a gruta de Belém, quando a estrela d'alva guia trouxe a salvação ao mundo, no sagrado ventre de Maria. Ele transformou o mundo pelo amor e pela fé, na simplicidade um rei, na majestade um servo. Acalmou mares e ventos, na cura fez cessar amor, na mais bela oração nos ensinou o amor. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ele prometeu um dia que em breve voltaria. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Ele é um grande amigo que não abandona amigo. Ele é a luz do mundo, ele é Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Cantando com o coração. Viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, Vem, Senhor Jesus. ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos aí mais uma vez aí nosso estudo, né, da série do livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração, dando continuidade ao livro As Profecias Sem Mistério. Então, vocês que estão aí assistindo pelo YouTube, ou acompanhando aqui, então vamos dar continuidade. Mas antes, como a gente começa sempre, antes, como que vocês passaram a semana? Tudo bem? Com vocês, a família, né? Esperamos que sim, né? Porque quando nós nos reunimos para esse estudo, na realidade, são oportunidades de nosso crescimento espiritual, né? Porque todas as vezes que a gente se debruça sobre esses ensinamentos inspirados no Evangelho, Apocalipse de Jesus, cada vez mais é uma oportunidade de alimentarmos a nossa alma, esclarecer nossos espíritos para a situação, né, do que a gente vive dia a dia. Quem que não tem um desafio? Todos nós temos, não é verdade? Né? Tá? Então, nós vamos dar início, como sempre fazemos, deixa eu pegar aqui essa revista Jesus está Chegando, a leitura desse tratado de paz, esse tratado de amor,
que Jesus, quando da sua primeira vinda visível a esse planeta, nos trouxe. Deixa eu só aqui. E nos trouxe que Jesus, que foi, vamos dizer assim, o amor de Deus materializado na Terra, né? Porque ele foi todo amor. Ele foi, não, ele é. Né? Falar foi a pobreza da linguagem humana, como nós aprendemos na religião divina, porque, na verdade, Jesus, ele não foi, ele é o nosso potencial, o nosso referencial. Por isso que damos início sempre com a leitura desse tratado de amor, desse tratado de paz, que é o tratado do Novo Mandamento de Jesus, reunido pelo nosso irmão Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7, 8, 10 a 17 e 9. E começa sempre assim: ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis, como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis, como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. É importante a gente nós prestarmos atenção, que cada vez que a gente lê esse texto sagrado, que está aqui o tratado do novo mandamento de Jesus, vai descortinando na nossa mente, no nosso coração, algo novo. Porque, como nós já falamos em outras ocasiões, ele não é um livro estático, ele é dinâmico. Então, todas as vezes que a gente se debruça e lê, nós vamos descobrindo, como numa mina, né, de água, que você vai cavando, cavando, vai descobrindo algo novo, o novo mandamento também. E aqui eu vou destacar aqui, quando ele diz aqui, ó, no capítulo 15, versículo 11, tenho-vos dito essas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. E quando fala essa alegria, na verdade, é o verdadeiro sentido de felicidade que ele quer nos trazer. Ele quer compartilhar toda essa alegria que ele transcende, né? E compartilhar conosco, a humanidade. E veja que essa alegria, ela inclusive, faz parte, essa felicidade, vamos dizer assim, até mesmo dos momentos mais desafiadores que nós enfrentamos. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, vai nos abastecendo, vai nos amparando. Então, aí para a nossa reflexão, que eu acho que é muito importante. Tá? Mas alguém quer fazer algum comentário sobre esse tratado do Novo Mandamento? Fique à vontade. Ninguém? Bom, muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos agora nos preparar para aquele momento de prece, aquele momento de integração com Deus, com Jesus,
e com os maiores da espiritualidade. Todos nós, na verdade, né? Vamos mentalizar nossos anjos guardiães, vamos mentalizar aqueles irmãos a serviço do Cristo que estão ao nosso lado 24 horas por dia. Quantas vezes nós estamos ali, às vezes até meio cabisbaixo, né? De repente a gente faz uma oração a Deus, a Jesus, e vem aquela força. E muitas vezes é nesse momento que seu anjo da guarda, ele está bem do seu lado, né, e fala, estou aqui, a serviço de Jesus. E vamos mentalizar então o Cristo, buscar esse conforto, essa paz do Espírito, e vamos ouvir, com muita unção espiritual, a prece ecumênica do Pai Nosso. Um minuto de silêncio com Jesus, em seguida a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então, agora mais preparados, depois dessa oração, tenho certeza que todos vocês aí estão mais reabastecidos espiritualmente, né? Porque quando nós fazemos as nossas orações, você sente aquele conforto na alma, né? Por quê? Porque nós estamos criando essa conexão, essa aproximação diretamente com Deus, com Jesus, né? Com nossos anjos da guarda, com os maiores da espiritualidade. Bom, gente, e dando continuidade aqui ao livro que nós estamos estudando, que é Profecia Sem Mistério, né? Bom, nessa edição que eu estou lendo aqui, edição tradicional, nós vamos dar início hoje na página 379, e para quem tem esse livro menor, que é a edição Pocket,
É o mesmo conteúdo, só que ele é menor, vamos dizer, fisicamente, né? Ele é na página 308, aliás, perdão, 303. O subtítulo que nós vamos estudar é Mais Alguns Sinais. Por que mais alguns sinais? Porque anteriormente, semana passada, nós não tivemos, né, que nós estávamos na estrada e acabou avançando no horário, não foi possível realizar aí o estudo, tá? Vocês me perdoem aí. Mas aí, o que nós aqui, resumindo, nós vimos aqui, no anterior foi chaves bíblicas e previsões. As chaves bíblicas que Jesus trouxe, né? E dentro dessa chave bíblica está lá os sinais no céu, sinais que estão todos contidos no Apocalipse. E depois, a partir de agora, nós estamos vendo o quê? Os sinais na prática, conforme está anunciado no Apocalipse. E hoje, eu não vou ler todos, porque seria interessante depois, porque basta ver os noticiários que nós vamos vendo esses sinais, né? Você acompanha os noticiários, vê o que está acontecendo no planeta, com a natureza. Mas, então, vamos pegar aqui, deixa eu só pegar isso aqui que é melhor para ler. Na página, o subtítulo, Mais Alguns Sinais. Então, nosso irmão Paiva faz aqui, ele retrata aqui o seguinte. Horas tão desoladoras como aquelas que assistimos na Ásia e na África no fim de 2004, quando a movimentação da placa tectônica do Mar Índico, né, marcou a história com cifras inacreditáveis de mortes. Vocês se lembram do tsunami que aconteceu em 2004, lá naquela região, né, na Indonésia, toda aquela região, e foi uma tragédia que, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, mas não como um castigo de Deus, tá, gente? Temos que entender que quando acontecem essas coisas, tá, não foi simplesmente um castigo. Aqueles espíritos reencarnados, eles já estavam comprometidos dentro da agenda espiritual deles para passar por aquela situação, tá? Apesar da situação trágica, sofrida, não foi um castigo, porque mesmo eles foram acolhidos, já estavam preparados espiritualmente, inclusive seus entes queridos que passaram por essa situação de perder entes queridos naquela situação, também foram preparados espiritualmente. Tanto é que vocês veem fatos, né, de pessoas que, não só nessa tragédia, tem em outras, né, que às vezes a pessoa perdeu familiares em tragédias, em enchentes, em furacões. Em alguns casos, vocês veem que essas pessoas são entrevistadas, né? E o que acontece? Vocês perceberam que, às vezes, elas dão aquela entrevista com uma certa tranquilidade, apesar do fato desafiador e triste que aconteceu. Por quê? Porque, assim, conscientemente, elas não se lembram, não se recordam, mas espiritualmente, elas já foram preparadas de antemão que ia acontecer um fato. Então, reencarnaram naquela família, aconteceu aquele fato naquele ente querido. Então, entendeu? É lógico. E existem causas também particulares de cada espírito que desencarnou ali, pelo seguinte, que tem, às vezes a pessoa podia ter evitado determinadas situações, não está lá. Então, cada caso também é estudado pela espiritualidade. Mas, no contexto geral, não se trata de um castigo de Deus. Na verdade, a natureza está devolvendo o que nós plantamos. Tá? Bom, então ele continua aqui. Ó. Além de notáveis gestos de fraternidade que exaltam a nossa categoria de criaturas civilizadas, suscitam no ser humano dúvidas, mesmo que passageiras, em relação ao seu futuro terrestre. Tão débil se descobre ante a tremenda força telúrica que expõe a sua fragilidade, ou seja, o planeta Terra ele tem a sua fragilidade, né? Mesmo a despeito da negação de alguns pesquisadores de que não padeceríamos consequências maiores relativamente a mudanças advindas desse episódio, bem como dos que, durante anos, contestaram que o efeito estufa traria, em curto prazo, irreversíveis danos ao nosso meio ambiente, o planeta continua oferecendo dezenas de demonstrações preocupantes. A título de informação, transcrevo algumas das mais recentes notícias. E aqui o irmão Paiva, ele fez nas páginas seguintes, relatar alguns fatos, né,
do que tem acontecido em alguns anos, né? Aqui eu vou ler só o subtítulo, eu não vou me aprofundar, mas é interessante quem tem o livro depois estudar com calma, porque, como eu falei anteriormente, não se tratam de situações para castigar a humanidade, muito pelo contrário. Porque, assim, aquele que estiver na sintonia espiritual, diante de tantas situações que têm acontecido no planeta, serão poupados. E mesmo aqueles que não forem poupados fisicamente, espiritualmente falando, eles, seus entes queridos, vão se encontrar no estado de espírito que, como se, vamos dizer assim, como se tivesse... vai encontrar uma força, tá? Para passar por determinadas situações. Não quer dizer, puxa, então eu estou fadado a acontecer isso comigo? Não. Muito pelo contrário. O fato de você já pensar e não ter esse medo, você já está se colocando numa condição espiritual para se salvaguardar de determinadas situações. Tem um pensamento que diz assim na religião divina: o medo é imã do azar. Tá? O medo é imã do azar. Já viu aquele ditado lá que as pessoas falam, né? Popularmente? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Porque as pessoas ficam com medo e acabam se colocando frente a frente com aquela situação que ele tem mais medo. Né? Então, não podemos ter esse pensamento. Muito pelo contrário. Mas esses fatos são relatados aqui justamente para nos alertar e ficarmos mais atentos e estarmos em sintonia com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Aqui, ó, assim, ó, a catástrofe no Atlântico. Está falando do tsunami que acontece com ondas até 100 metros, poder ocorrer no Oceano Atlântico nos próximos 10 mil anos. Veja bem, daqui 10 mil anos. Daqui 10 mil anos a gente já reencarnou quantas vezes? Né? Mas isso pode ser mudado, depende do ser humano. Contaminação do ar mata mais de 500 mil pessoas por ano. Isso aí é fato. Isso já acontece. Desde agora, a poluição que está no ar, quantas pessoas morrem com problemas respiratórios no planeta? A gente está falando do planeta, não é do país. Né? Equador registra mais de 50 tremores nas últimas 24 horas. Isso aqui na época foi em 22 de janeiro de 2005, tá? Quer dizer, você vê que é cíclico. Isso não acontece o tempo todo no Equador, mas aconteceu nesse período. Quer dizer, são fatos que estão relatados, que está em outras linhas relatado ali no Apocalipse. Mas não como já havia um aviso de tragédia, aquela história. O Apocalipse é como um livro de um amigo, ou melhor, é um livro de um amigo que avisa, ó, se você não dá direito, você vai cair naquele buraco. Então, ele está nos alertando. Né? Ninguém vai alertar alguém para coisas assim, por exemplo, ninguém vai alertar, ó, eu vou te alertar que você vai ficar muito bem de saúde. Não, aí você não precisa de alerta, você vai ficar bem de saúde, né? O alerta, normalmente, é para evitar essas situações desafiadoras, não é isso? Continua aqui, ó. Novos tremores abalam a Indonésia e a Índia. Isso foi em 24 de janeiro de 2005, ou seja, 6,3 graus na escala Richter, atingiram novamente o sul da Ásia. Então, vocês veem que são fatos que o Apocalipse não mente. Tá? Quantidade de luz na Terra é cada vez menor. Por quê? Porque a energia solar, que paradoxalmente, isso pode ser resultado do aquecimento global. Isso não é curto prazo, é a longo prazo, mas o ser humano pode trabalhar para mudar isso. Por isso que é importante nós estudarmos o Evangelho, Apocalipse, colocar em nosso coração e sermos aqueles agentes propagadores para que essas mensagens cheguem a outros corações. Chegue a seu vizinho, chegue a sua família, chegue à sua comunidade, chegue ao país, chegue ao continente, e assim vai chegando em outros países. É muito importante. Enchentes matam na Europa. Isso a gente está vendo no noticiário. Isso aqui que nós estamos falando, basta assistir o noticiário. Alerta na Antártida, gigante despertou. Quer dizer, o degelo de algumas regiões. Tudo isso está sendo visto na televisão. E vai por aí. Mas tudo isso relatado no Apocalipse. Como falei, não como um aviso, um alerta, veja bem, não como
um castigo, mas sim um alertamento, né? Porque quem alerta é porque é amigo. Isso que Jesus está fazendo, tá? É a mesma coisa. Você vai falar para né, o seu filho, para o seu vizinho, ou para o seu irmão, e falar, olha, ele vai fazer um exemplo. Vou pegar um exemplo bem simples. Suponhamos que ele vai fazer o teste para arrumar um emprego. Só que você sabe que aquele emprego, eles não vão pegar ele, suponhamos que seja por causa da idade. Aí você faz esse alertamento, ó, não vai lá não que você vai perder seu tempo. Você alertou, mas você não causou o problema. Você avisou. Pelo contrário, você evitou. Aí ele pega e não vai, porque não vão pegar ele por causa da idade. Ele vai perder tempo. Estou dando um exemplo assim bem simples, né, do nosso cotidiano. Então é isso que Jesus faz. Ele vai nos alertando para não ocorrer aquela situação, né? Podendo ser até evitado algumas coisas. Bom, e agora a gente indo aqui na página 382, a gente tem um subtítulo aqui, Trombetas e Poluição. Bom, antes de eu passar aqui, alguém quer fazer algum comentário do que nós falamos aqui? Fique à vontade. Ninguém? Deus está presente, irmão. Oi, Ana Nazaré. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Estou meio sem um livro hoje, que eu não estou em casa, estou olhando minha sobrinha. Mas é tudo que o irmão está falando aí, né? Nós estamos passando essas mudanças de tempo, essas catástrofes, essas chuvas fortes que estão tendo, são tudo já a reação que o planeta está tendo, né? Do que o nosso ser humano já fez, né? Já estragou tudo a Terra, já detonou tudo, né? Então, agora nós estamos tendo as respostas agora, né? Isso. O que está acontecendo é que o ser humano que plantou, né? Agora está colhendo, né? Mas nem por isso nós precisamos ficar com medo, porque nós temos, né? Não sabemos se nós estamos cumprindo nossa agenda espiritual, porque a gente não lembra, né? Mas o que a gente está podendo fazer quanto à caridade, quanto a mudar essas coisas, a gente tem consciência e está fazendo, né? Agora, tem aqueles que têm consciência, mas não querem fazer, né? Então, exatamente. esses vão sofrer mais, né? Porque nós que temos a consciência de que estamos com Deus, nós vamos passar dificuldade, mas vamos superar e vamos passar isso, né? Conseguir passar. Agora, aqueles que estão aí duvidando, né? Aí só Deus sabe para onde que ele vai. Não é Deus que está castigando, é ele que procurou. Né? Isso mesmo, bem colocado. Uma coisa que você falou aí que é muito importante, que não devemos ficar com medo, não devemos mesmo. Aquela frase, o saudoso irmão Osiris Zaru, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ele falava assim, o medo é imã do azar. Né? Então, devemos colocar o medo como o sentimento principal. Não, pelo contrário. Lógico, o medo, assim, a prudência é necessária para não nos colocarmos frente ao perigo, né? Você confia, né, irmão? Você confia em Deus. Se você tem fé, isso comigo não vai acontecer, porque é lógico. Não estou dando chance, né, para acontecer isso. Eu estou sendo prudente, estou vigiando. Sim. Aí a gente tem a proteção divina, né? Lógico. Agora as pessoas, eu não tenho medo porque isso, porque aquilo, abusa, né? Aí é diferente. Agora, é diferente. Nós que vamos assim, não, eu não tenho medo porque eu sei que eu tenho proteção divina. Tenho meu anjo da guarda, né? E nada de mal vai acontecer, porque tudo que a gente pensa de errado, tudo vai para o universo registra. Então, se ele registra coisas boas, vai o quê? Acontecer coisas boas para a gente. Então, nós temos que estar sempre com pensamento bom, né? E nada vai acontecer e confiar no nosso anjo da guarda. Porque uma coisa que você falou, porque tudo vibra no universo. E vai vibrando à medida que nós atuamos em favor que essa vibração que já acontece no universo seja a nosso favor ou não. Depende de nós. Porque, assim,
Deus criou leis que regem o universo, mas ele não vai mudar essas leis em prol de quem quer que seja. As leis divinas, né, que regem a física, que regem a natureza, que regem tudo, elas vão continuar funcionando. Só que nós temos que andar em ressonância com essas leis. E aqui no livro As Profecias Sem Mistério, um subtítulo aqui é Trombetas de Poluição. O irmão Paiva diz assim, com antecedência, o Apocalipse do Cristo, em particular nas trombetas, adverte-nos sobre as implicações de um progresso material que não mede consequências quando o assunto é lucro. E é verdade. As empresas, os comerciantes estão mais preocupados com o lucro do que com a estabilidade do planeta. Aí é a consequência. Aí o preço está sendo... Quanto tempo eles estão falando, né, para o buraco negro, né, que precisa plantar, que precisa ver isso, que precisa ver na Amazônia, as árvores, tem as reuniões todas aí, mas ninguém faz nada, né? Exatamente. Só comentário, né? Só tem comentário do que vai, se não fizer, vai acontecer, mas ninguém faz. Exatamente. Aí entra a intervenção divina, né? Porque se o ser humano, se dependesse do ser humano, vamos dizer assim, esse planeta realmente teria acabado, de fato, e há muito tempo, se dependesse do ser humano, né? Mas como, graças a Deus, nós temos a intervenção divina, né? Deus tem misericórdia do ser humano, né? Graças a Deus, né? Porque senão... Porque aqui ele diz aqui, até o irmão Paiva, ele cita aqui o Apocalipse, o capítulo 8, versículo 10 e 11, ele diz assim, no Apocalipse, né? O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se converteu em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Não é o que a gente vê? Às vezes você vai tomar uma água, dependendo do lugar, às vezes você tem uma diarreia, alguma coisa, né? Por quê? Porque o ser humano vai contaminando, né? Infelizmente, com a sua imprudência, com a sua ganância. E é o que nós vemos aí, tá? É o que nós vemos. Só quer dinheiro, só quer poder, só quer ver o melhor para eles, não vê o que o ser humano está precisando, né? Quantas pessoas estão aí passando fome e as pessoas não estão nem aí, né, com ele, né? Então, exatamente. Isso, porque depois que acontece, quando chega neles, daí eles vão falar, por que eu não fiz, né? Aí já é tarde, já não fez, né? Não dá mais tempo, né? Exatamente. Deus deu chance para todo mundo, né? Está avisando. Ninguém tomou providência. Então, agora não adianta chorar o leite derramado, né? Exatamente, é isso mesmo. Que é muito fácil a ser humano, né? Pôr a culpa em alguma coisa. A culpa é de Deus. Não. Porque Deus não castiga ninguém. Não, absolutamente. Muito pelo contrário, como você falou, Deus é misericórdia, tá? Só que ele é misericórdia, mas, assim, a humanidade, né? Estou falando coletivo, né? Tem que prestar conta do que faz de errado. Aí, quando fala coletivo, não significa que a tratativa dos fatos vindos será igualmente para todos, né? Por isso que, graças a Deus, ele sabe avaliar individualmente cada um em que posição que nós estamos colocados. Por isso que temos ali as 7 igrejas da Ásia, elas simbolizam o grau de entendimento da humanidade. Então, nós podemos colocar em qualquer uma dessas igrejas da Ásia, conforme a nossa condição espiritual, né? E é como nós vemos, nós temos que nos colocar na condição da igreja de Filadélfia, que é a melhor das igrejas que temos que nos espelharmos. Mas no coletivo, a humanidade está vivendo a igreja de Laodiceia, né? Que é o julgamento da humanidade. E aqui ele fala aqui, para fechar esse trecho, né? esse título aqui. Como já lhes falei, o Apocalipse é uma severa, porém generosa, veja bem, generosa, convocação à responsabilidade, um austero alertamento à Igreja de Deus, ou seja, a toda a humanidade, que se encontra em todos os rebanhos do mundo. Veja bem,
todos os rebanhos do mundo. Não importa a crença religiosa, não importa a ideologia. Então, é um alertamento a toda a coletividade, a toda a humanidade, mas generosa. Aquilo lá que eu falei, é um amigo avisando, ó, se você não tomar cuidado, você vai cair naquele buraco. Então, o amigo faz isso. Tá? Ele dá essa condição, ele está nos avisando, nos alertando. Tá? E continua. Isto é, não somente religiosos, mas políticos, científicos, econômicos, filosóficos, esportivos e assim por diante. Para que se preserve a sua dignidade e a sua pureza e não se prostitua com o mundo, né? Por pior que seja a tentação vinda dele. Alertar os que se encontram no erro é também ato de piedade ecumênica. Olha só, alertar os que se encontram no erro é também um ato de piedade ecumênica. Você alertar, às vezes percebeu que às vezes a pessoa tem um alertamento, as pessoas não gostam, né? A pessoa vai fazer alguma coisa errada, fala, fulano não faz isso. A pessoa normalmente não gosta que chame a atenção, não é, mas, puxa, está me perturbando aqui, né? As pessoas não... fazendo, né? Exatamente. Nem que me perturbando aqui. Na verdade, você está alertando. Você está alertando aquela pessoa para ela não cair, né? Não fazer praticar aquela ação que vai prejudicar ela. E é isso que Jesus, olha só a misericórdia, está nos chamando a atenção. E tem gente que se volta contra o Apocalipse e fica até com raiva de Deus. Como que escreve essas coisas para a gente? Como que manda essas coisas para a gente? Não, gente. Isso é um ato de amor pela humanidade. Né? Porque o que está escrito no Apocalipse não foi Deus. Quem escreveu aqueles atos fomos nós mesmos. Tanto que basta ver que lá no final do Apocalipse, capítulo 21 e 22, vamos prestar atenção, ele rebate todas essas tragédias. São um ponto mais alto do Apocalipse. A Nova Jerusalém, né? Mostrando o plano, aquele ponto elevado, que podemos conquistar, depende da gente. Né? Depende de cada um de nós. Não depende mais de nós do que de Deus, porque a parte de Deus, ele está fazendo sempre, aliás, ele faz sempre, né, na verdade. Tudo para a humanidade, né? Tem Sim. tudo que a humanidade precisa, mas só que a humanidade não sabe aproveitar, acaba, né, destruindo aquilo que poderia usar. Quantas plantas, quantas coisas existem aí, né? Você vê, os pássaros, os animais selvagens, eles não passam necessidade. Não passam, lógico que não. Porque lá tem tudo que Deus deu para eles. Eles também têm, eles conservam, né? Vivem na mata e tem tudo, não falta nada. Agora, o ser humano simplesmente vai destruindo. Então, o que acontece? Vai acabando. Entendi. Então, isso mesmo, porque nós temos que ficar atentos a isso. E aqui, para fechar essa página, ele fala o seguinte, olha só a advertência que ele nos chama a atenção, como nos direcionando para estarmos atentos às palavras que o Cristo nos dá, tanto no seu Evangelho como no seu Apocalipse, que fala assim, não prestar atenção às advertências de Deus, longe de qualquer fanatismo, não é nada aconselhável. Quer dizer, você está atento à palavra de Deus, não quer dizer que você é fanático, você não precisa se tornar fanático. Aliás, não há ser mais antifanatismo do que o próprio Cristo. Tá? Ele é o ser mais antifanatismo do que existe. Porque ele não prega o fanatismo, ele prega o amor. Jesus trouxe amor, ele não trouxe fanatismo. E continua. E o Criador, no meio de tão terríveis circunstâncias apocalípticas, não deixará sem socorro, veja bem, não deixará sem socorro os seus eleitos. Olha só, mas como que são esses eleitos? Não é privilegiados não, tá? Aqueles que se fizerem escolhidos pelas boas obras que realizarem. Então, os eleitos de Deus não pertencem a nenhum rebanho em particular, não, gente. É aqueles que se fazem escolhidos pelos seus bons atos, pelas suas boas obras. Esses serão eleitos. Não é nenhuma religião em particular, não. Elas são necessárias. Elas indicam um caminho para chegar até Deus. Mas quem salva é Deus. Não é nenhum rótulo religioso, não. Elas dão um conforto, elas dão um direcionamento para nossas vidas, para nós chegarmos até o coração de Deus. Mas quem salva é Deus. E através das nossas obras, por isso que é fé e obras, por isso que a religião de Deus vem com essa tese do quê? Da fé realizante. É a fé mais as obras.
Porque fé por fé, tudo bem, mas é igual está lá no Evangelho. Os obsessores conheciam Jesus, acreditavam em Jesus, mas continuavam obsessores, né? Continuavam no mal. Só que eles conheciam Jesus, acreditavam em Jesus. Agora o que está falando o quê? É ter a fé, mais as obras, ou seja, a fé realizante. Tá, gente? Eu vou ler mais essa parte aqui, essa última página, para a gente fechar esse capítulo. É um trecho curto, que eu acho que vale a pena, que o irmão Paiva, ele pôs aqui, ó, subtítulo: Fortes candidatos ao desespero. Título forte, né? Aí ele diz assim, ó: é um improviso que proferi na cidade de Brasília, em 1984, que se encontra publicado no livro, né? Paiva Neto, Comunicador da Solidariedade Humana. Quem escreveu esse livro foi o saudoso Mário Frigério, que era escritor. Ele fez esse livro em homenagem ao irmão Paiva, né? Aí ele colheu algumas pregações, algumas que o irmão Paiva sempre proferiu, e colocou nesse livro. Aí ele pôs assim, ó, abre aspas: declarei que existem alguns irmãos religiosos, educadores e políticos que, infelizmente, se candidataram a estar entre os primeiros a serem abalados pelos fatos do próximo Armagedon e da grande tribulação anunciados por Jesus no Apocalipse e no Evangelho. O povo irá procurá-los em grandes levas, como as falenas à luz, e poderá encontrá-los em perplexidade maior do que as dele. Ou seja, aqueles que se dizem, entre aspas, religiosos, e se desesperam mais, confiam menos em Deus do que deveriam confiar. Ou seja, em vez deles serem... É a mesma coisa, é como se você fosse visitar um doente que está precisando de transfusão de sangue, tá? Está aí a Nara, que trabalha na área de enfermagem. Imagina você vai visitar um doente que está precisando de transfusão de sangue, só que em vez de você doar sangue, você tira o sangue dele, né? É o contrário, né? Então, é isso que acontece. O doente está precisando, vai visitar, vai lá procurar esses religiosos, mas estão mais desesperados. Em vez de trazer conforto, desespera mais ainda. Meu Deus do céu. Né? Como dizer, eles têm fé em quem? Em qualquer coisa, menos em Deus, né? Porque é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não entrar nessa faixa. Porque você vê muita coisa, muita informação, e acaba se desesperando desnecessariamente. Como se Deus tivesse deixado de existir. Como se Jesus estivesse morto. Ele foi crucificado, sim, mas ressuscitou. Está vivo, graças a Deus, né? Então, a gente não pode deixar entrar nessa faixa. Aí ele continua aqui. Daí ser o Apocalipse uma revelação de Jesus aos seus perseverantes seguidores a respeito do que irá acontecer. Como vem ocorrendo, e assim será sem falhas, pois se trata da colheita da semeadura realizada pelas nações do mundo, de geração em geração. Aí entra a reencarnação, né? Como no caso das muitas poluições criadas e mantidas ao longo dos séculos, desde a primeira Revolução Industrial e a Revolução do Carvão. Não custa nada analisar o livro das profecias finais, sem preconceitos, é lógico, sem preconceitos. Se assim o fizermos, ele nos levará ao entendimento do mecanismo de fenômenos como o tsunami. Não devemos desfazer do valor da intuição, no esclarecimento de fatos até agora velados à pesquisa da razão. Virar a face contra o que a ciência humana atual ainda não desvelou é menoscabar o próprio futuro dela, porque a ciência, ela pesquisa muitas coisas, né? Mas a questão do espírito, elas ainda não alcançaram. Tem uma mensagem do nosso irmão Flecha Dourada, Espírito, que ele fala assim, sobre cientistas, ele falou: esses cientistas são bons, mas o dia que eles forem bons mesmo, quando eles forem pesquisar, na pesquisa deles, eles vão dar de frente com a gente. E isso ainda não aconteceu. Ou seja, eles vão pesquisando, mas ainda não na pesquisa deles, eles ainda não bateram de frente com os assuntos espirituais. Ou seja, por mais conhecimento que eles tinham, ainda está no plano, no eixo do X, ou seja, no plano Terra só. Tá? Eles ainda não alcançaram esse patamar. É por isso. Aí continua aqui, ó.
há muito que descobrir no mecanismo que rege a vida na Terra. Razão porque ninguém é dono da verdade, a não ser Deus e o Cristo, né? Portanto, não devemos bloquear a nossa mente. Quando a boa vontade dos homens, olha aqui, essa frase é muito interessante, olha, ó. Quando a boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, nada mais é impossível. Só a boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, nada mais é impossível. Daí a união das duas humanidades. Daí pregar sempre na religião de Deus que somos todos sensitivos, em vários níveis diferentes, porque a intuição é nossa sensitividade trabalhando com a espiritualidade superior a serviço do Cristo para a melhoria da vida terrena. Então, nós busquemos isso. Tá? Através das orações, através do estudo. Cada vez que a gente se debruça sobre os livros, a palavra de Deus, nós estamos abrindo a nossa intuição para os planos mais elevados. A Bíblia Sagrada, para vocês terem uma ideia, nós já falamos aqui, ou em outras ocasiões, assim, alguns videntes, alguns médiuns falaram o seguinte, que quando você abre um livro sagrado, a Bíblia, né, no caso, se você chegar a ver uma luz, ela emite luz. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é estática. Ela é dinâmica. Ela está sempre se atualizando e, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos entendendo ela. Tá? Nós vamos amadurecer e vamos nos alimentando dela e as nossas intuições vão se tornando mais sensíveis para alcançarmos as soluções do que realmente precisamos. Tá bom, gente? Então, tá aí, ó, semana que vem a gente vai continuar. E vai ser um assunto bem interessante, vai ser pelejar pela fé, ou seja, lutar pela fé. Não desistir nunca. Vocês acham que nós devemos desistir? Não, né? Não, né? Pelo contrário. Jesus não desistiu da gente, hein? Apesar da humanidade fazer o que faz, ele nunca desistiu, hein? Nunca desistiu. E por que ele faz isso? Porque ele confia na humanidade. Se ele não confiasse, ele não teria deixado o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que ele ia perder tempo, falar, essa turma não tem jeito, não. Não, pelo contrário. Ele foi ali ele é, com toda a generosidade, ele é o amor de Deus materializado, vamos dizer assim. Então, ele está a todo instante em nossa existência, todo momento. Tá bom, gente? Agora nós vamos fazer aquele momento de exercício da nossa fé, que é através da prece. Que é o momento que nós vamos mentalizar aqueles nossos entes queridos, aqueles que já nos antecederam à pátria da verdade, porque eu tenho certeza, todos nós, né, na verdade, temos aquele ente querido que nós amamos. Eu falo amamos, por que eu falo amamos? Mas ele já voltou ao plano espiritual, mas continua vivo. Continua vivo, porque ninguém morre. Vocês sabem que ninguém morre, porque imagina nós estarmos dessa condição de vivemos aí 30, 50, 70, alguns chegam a 100 anos, né? Para depois tudo acabar no túmulo. Nossa, que seria um Deus que estaria brincando conosco, né? Já pensaram nisso? Seria um Deus que estaria, vamos dizer assim, brincando com o nosso equilíbrio, e evidentemente que ele não faz isso. Evidente que não. Então, nós vamos buscar essa força. Vamos agora fechar os nossos olhos. Aqueles que puderem mentalizar também seu anjo da guarda, né? Vamos mentalizar aqueles que necessitam das nossas orações. E quem que está passando por algum problema de saúde, mentalizemos. Alguém que está passando por um problema, uma tribulação no seu lar, às vezes até de relacionamento, agitação, mentalizemos Jesus. Porque ele como médico celeste, é o provedor celeste de nossa existência, está sempre ao nosso lado. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí sofrendo, às vezes não é nem um problema físico, é um problema emocional. Mas Jesus, o médico, ele tem esse lenitivo espiritual para nossos males
físicos e espirituais. Vamos, então, um minuto de silêncio com Jesus e vamos à prece ecumênica do Pai Nosso. A voz ungida do nosso irmão Paiva, vamos, então, ouvir a prece do Pai Nosso. Vamos, então, falar com Deus. A prece é um fator para você fortalecer-se. Não é o esconderijo dos covardes, não. Fazer prece dá uma força. Por isso eu vou terminar essas palavras com uma prece de Jesus, curtinha, ele sabendo que o ser humano está sempre apressado, deixou bem curtinha, é a prece ecumênica do Cristo, que é o Pai Nosso, que diz assim. Façamos essa prece olhando essa beleza que nos dá sobrevivência física. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A minha esperança é que essas palavras tenham feito bem a você. Você acreditar na vida, ir em frente, porque Deus está presente. E se for ateu, ir em frente também, porque vale a pena viver. Bom, tá então mais fortalecidos, graças a Deus, né? Tenho certeza que nos faz muito bem a prece, né? E você se sente mais leve, mais confortável espiritualmente, e na certeza, né? Na certeza de que quando nós fazemos a nossa prece, algo muda para a nossa vida, tá? E não somente hoje, tá? Porque se nós entramos nessa sintonia da prece, ela vai impactar em ações e até em, vamos dizer, decisões que iremos tomar até no dia seguinte. Você vai ver que vai ter intuição, nós abrimos nossos canais para receber as intuições necessárias. Então, é muito importante. Gente, obrigado aí pela presença, vocês aí, tá? Que Deus abençoe. Uma ótima noite com Jesus, tá? E que ilumine a todos vocês, tá? Aqui eu estou vendo aqui a irmã Nara, Deus está presente, irmã Olívia, irmã Maria Nazaré, tá? Muitíssimo obrigado aí pela paciência também de me ouvirem, hein? Tá bom? Tá. Gente, Viva Jesus, né? e só lembrando aqui, antes de nós